Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Rômulo. E meus queridos, há muito tempo eu não trago um vídeo para vocês aqui no canal. Eu voltei a fazer algumas lives aqui no canal dedicado a jogos de PC e jogos de console, mas hoje eu decidi fazer o primeiro vídeo aqui do jogo para vocês, tá? Lembrando, galera, que eu já tenho umas 30 e poucas horas de jogo com Darkest Day, né, os dias sombrios, e tem coisa ainda que eu não manjo do jogo, não dominei, mas muita coisa aqui eu apanhei para começar, e eu decidi fazer esse vídeo, cara, para explicar aquela visão geral do jogo para quem tá querendo aí um bom jogo de sobrevivência, onde que você tem a opção de jogar com seus amigos e também tem aquele PVP aí. Assim, a galera tá reclamando muito do PVP. Pra mim, cara, não fede nem cheira porque eu não gosto de PVP. Ah, eu sou mais de um co-op PVE. Mas também o co-op aqui não é lá essas coisas não. Mas o jogo é muito bom, tá? Pra quem gosta aí de um jogo de sobrevivência com desafios, altíssimos desafios, né? Com boa qualidade aí. Pra dar uma adrenalina no jogo, você vai gostar pra caramba, tá? Bom, vamos lá, cara. Os dias mais sombrios aí, né? Ou Darkest Day. Cara, é um jogo mobile que também pode ser jogado no PC. Na verdade, eu acho que ele é um jogo de PC que pode ser jogado no mobile, tá? Quando eu conheci esse jogo, eu conheci no mobile. Não joguei muito, ele não me conquistou muito no mobile. E depois eu fiz o experimento aqui no PC e me apaixonei pelo jogo. Realmente te digo que o jogo ele tem mais temática e mais pegada para um game de PC do que mobile. Mas você pode jogar nos dois dispositivos aí sem problema, no seu notebook, no seu computador ou no seu celular, sempre mantendo o mesmo progresso, desde que você esteja vinculado aí com a sua conta da Steam. Aqui na Steam eu não lembro, cara, se dá para vincular da Google Play. Como eu vinculei a da Steam, quando eu vou lá no mobile, eu consigo continuar o meu jogo no mobile, tá? Mas fica já essa dica que se você acha que é um jogo mobile, eu acho que ele não é, cara. Ele é um jogo de PC que foi adaptado aí para poder jogar no mobile. E eu fiz uma listinha aqui, cara. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar minha listinha aqui, senão eu vou ficar perdido. Eu fiz uma listinha aqui das coisas que eu tenho que falar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu tinha que falar é isso aí, que era sobre o jogo, né? Ele é um jogo mobile, e também de PC, mas eu acredito que ele é mais PC do que mobile. Aqui onde eu estou mostrando para vocês é a nossa base, tá? A base ou abrigo, quanto maior o nível deste abrigo, mais recursos e benefícios você vai conseguir aqui no jogo, tá? Hoje o meu abrigo, ele é nível 3, né? E eu tô juntando equipamentos, né? Farmando aqui, a gente vai falar desse farm, para subir ele para nível 4. Eu tenho algumas instalações que já estão construídas aqui na minha base. Instalações, elas podem ser construídas. Na verdade, desculpa. As instalações, ela tem dois tipos de instalações, internas e externas. Eu ainda não cheguei a construir nenhuma instalação externa. Por enquanto, só criei instalações internas. E elas são aqui a parte de exploração, que a gente vai falar, a forja, importantíssimo. Muitas coisas aqui eu tomei na cabeça por não conhecer a forja. A sala médica, o centro de comando, é legal, eu vou falar por que ele é legal, mas assim, não fica focando muito nele não, tem coisas melhores para você focar aqui. O dormitório, tá? O dormitório também é uma coisa importante, a gente vai falar dele. E a cozinha. Cada item, se você observar, ele vai dar um benefício para você. Aqui, na parte de armazenamento de exploração, que ele é voltado para exploração, você pode ver que tem uma bússola aqui. Quanto maior é o nível dele, mais porcentagem você vai ter de receber itens durante a exploração, tá? E eu estou justamente aqui coletando recursos para poder subir o nível da minha área de exploração, tá? Esses recursos são coletados por farmar no mapa e também são coletados no processo de exploração, tá?
Cuidado, porque existem itens que você, por exemplo, couro de baixa qualidade e cordas de baixo grau, é tranquilo que você consegue farmar no mapa. Mas existem itens aqui, como por exemplo, deixa eu ver aqui, o abrigo. Como por exemplo, cordas de grau médio, couro de qualidade média, você vai cair na pegadinha que eu caí, né? Nhenhé, gru, pegadinha do balança. Eu caí nela, você não vai cair, não. Quando você clica aqui, por exemplo, vou voltar ali. Quando você vem aqui e clica em localização, ele vai te mostrar aqui, ó, Fim de Amos, Bacia do Norte, Bacia do Sul, Colinas Baixas, Mile Pond, Valley, Bonenga, Vale do Rima. Aí você fala, pô, show de bola, né? Eu vou clicar aqui, ó, e ele vai me jogar diretamente para lá onde eu vou conseguir o meu recurso. Ah, mas ali você não consegue porque não está explorado. Vamos tentar pegar no recurso mais fácil que está aberto aqui. Vamos pegar aqui então a colina. Vamos pegar o Fim de Amos. Ah, não, o Fim de Amos não vai dar. Enfim, ele vai te mandar para essas porcarias. Cara, cuidado, porque lá não tem. Lá não tem o que você precisa. Por quê? Porque aqueles itens ali, eu vou mostrar para vocês, esses itens aqui, couro de qualidade média, cordas de grau médio, você consegue fazer na forja. Você vem aqui na forja, você vai vir em outros, e aqui você tem mid-grade fabric, aqui ó, cordas de grau médio, aqui ó, couro de média qualidade. Então você não precisa de ir lá. Como é que eu vou subir ao nível do meu abrigo se eu nem desbloqueei lá nível 35? Eu vou ter que ficar jogando para subir meu nível, para depois chegar lá e poder subir o meu abrigo? Não, cara, você fabrica. E eu tava assim, muito para trás no jogo, porque eu não estava atentando para isso. Muitos itens aqui podem ser craftados. E o material para se craftar, por exemplo, igual esse couro aqui, você sim, aí você farma. Onde que você farma? Duas maneiras. Você pode farmar pela exploração. Quando você vem aqui na exploração, tá vendo, ó? Couro de baixa qualidade, que é usado para fazer o couro de média qualidade. Low grade fabric, que é usado para fazer o médio grade fabric, né? Esse carinha aqui também, fibra aramida, que fabrica outro produto. Aqui, essa corda aqui, ó. Corda de baixo grau para fazer a corda de médio grau. Então, aqui você pode jogar como é que fala? O nome desse cara? Um residente. Você pode jogar um residente aqui para poder farmar. Aqui nesse caso aqui, esse residente, ele tá farmando no Vale do Silêncio. Não necessariamente ele vai ganhar esses 3 itens. Tem probabilidade dele conseguir a prova de pesquisa, low grade fabric ou o fibra aramida, tá? É probabilidade, não significa que ele vai conseguir, né? E essa probabilidade você vê aqui, ó, probabilidade de sucesso na exploração. Então é importante que você identifique o local aonde tem e faça aqui o upgrade dos seus níveis. Agora eu estou focando no upgrade de exploração para que eu consiga ter mais probabilidade de pegar o material, beleza? Então existem 2 locais que você pode explorar, aqui e diretamente no mapa, né? Se você for diretamente aqui no mapa, ele mostra para você que a região então você diminui um pouquinho aqui, ó, só para você. Caramba, diminui demais. Aqui, ó, você diminui aqui. Por exemplo, você vai vir aqui no rampa da mesa. O que tem no rampa da mesa? Você aproxima aqui, ó. Você consegue ter alumínio de baixa qualidade, parafuso e madeira. E aí, cara, infelizmente não tem uma maneira mais legal aqui no jogo. Isso eu achei isso é um ponto negativo, né? Uma maneira legal dele mostrar para você aonde que você consegue esses materiais, tá? Então você vai ter que vir realmente assim, ó, e ver onde é que você consegue corda de baixa qualidade, corda. Aí você vai subir aqui, ó. Sem contar, que eu não vou falar disso aqui, tem os locais específicos onde eles fabricam itens para vocês. Ó, aqui eu consigo plástico de baixa qualidade, eu consigo corda,
Que mais, ó? Aqui no Amos aqui, ó. Eu consigo ferro de baixa qualidade, eu consigo também parafuso, consigo madeira. Então existem esses dois locais aonde que você pode farmar, né? Essa farmada aqui, você vai ter que invadir aqui as casas, né? Matando os zumbis e abrindo as caixinhas e vai pegar a probabilidade de você conseguir esses materiais. Show? Então a gente falou um pouquinho aí da base e falando também das construções da base. De quebra, a gente acabou falando também do farm. Matamos esses caras aí. Pronto. Para que você consiga fazer esse farm, tanto no mapa quanto na exploração, você vai precisar de residentes, tá? Você conhece aqui o Hancock, é um cara que é da missão, que vai ficar bastante tempo com você, aonde que você vai acompanhá-lo em algumas missões, mas ele ainda não é um residente fixo da sua base. Ele não vai ficar quieto ali na sua base. Mais pra frente você vai conhecer o seu amigo Oliver. O Oliver me acompanha e muito nas missões. Você pode ver que ele já é nível 19, caminhando para nível 20. Já tá com os equipamentos aqui de nível 14, 17, 15. Eu preciso colocar equipamentos melhores aqui no Oliver. Nós vamos colocar equipamentos melhores no Oliver, né? Não vou falar neste vídeo como que você trata o seu residente. Vou ver como é que vai ser a aceitação de vocês no canal. Se for legal, a gente vai fazer vídeos detalhados de cada item. Isso aqui é só uma visão geral mesmo, para você, quando começar o jogo, não ficar perdido ou se prender muito no game como eu fiquei, tá? E eu tenho aqui a minha querida Jennifer, né? A Jennifer é nível 10, tá vendo? As arminhas dela é tudo nível baixo, ainda tô subindo ela. O residente, cara, você pode ver que aqui, ó, ele tem a parte de inovar. O que que é inovar? Quando ele atinge um nível máximo, o qual ele está, você precisa de fazer o limit break, que ele chama de inovar. E ele vai consumir alguns itens, tá vendo? Ele consome alguns itens que você farma isso aqui direto. O que mais vem para você são esses itens aqui, tá? Esse aqui você consegue por vasculhar nos móveis das casas. Esse aqui você consegue por matar zumbis. Você pode ver que eu tenho 126 desse cara. E olha que eu já larguei um monte pelo chão, tá? E você também pode subir o nível. Para você subir o nível, você precisa de livrinho de XP. Livrinho de XP você consegue farmando também nas casas, tá? De vez em quando a exploração pode trazer para você. Não vou usar esse livro aqui, porque ele não vai subir muito o meu XP, tá? Vamos inovar aqui a Jennifer para vocês verem aqui, ó. Vou subir ela, ela vai ganhar um nível máximo, que ela pode ir até 15, beleza? E aqui a gente vai subir o nível da Jennifer. Será que vai para 11? Ah, não vai. Uso o livrinho aqui e subo o nível dela, tá? Quanto maior o nível do seu residente, melhor ele será usado tanto como apoio para fazer as missões, quanto também para fazer as explorações, tá? Não vou perder muito tempo com o Residente, como eu falei para vocês. Tem algumas coisas pra gente falar deles, eles são bem úteis, tanto no campo de batalha, e tem alguns cuidados que você tem que tomar com seus residentes, tá? Então a gente pode fazer um videozinho depois falando deles, como complemento desse daqui, para vocês não ficarem perdidos neles, tá? Deixa eu só subir o... Isso aí fora. Vou subir o nível aqui da Jennifer. Queria que ela ficasse 11, mas acho que não vai dar. Quase que deu. Bom, aí, cara, vamos falar um pouquinho de co-op, né? Existem dois tipos de na verdade, existem dois tipos de co-op aqui, tá? Eu ia falar 3, mas é só 2. Existe o co-op que você usa o NPC como parceiro, como vocês podem ver aqui, ó. Eu tô com o meu queridão aqui, Oliver, né? Eu posso remover ele aqui da festa, ó, puf, tchau. Então, eu já estou sozinho aqui, eu não tô mais jogando com mais ninguém, ele foi embora, não tem ninguém mais na base comigo, tá vendo? E se eu for para uma missão aqui, deixa eu conectar meu controle aqui. Se eu for para uma missão, ele não me acompanha mais, tá? Então, vamos lá para mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou pegar aqui um local do mapa para a gente fazer uma viagem rápida. Eu vou fazer uma viagem rápida para cá, ó. Fazer uma viagem rápida, ok.
Observe, cara, ele não está aqui comigo, tá vendo? Ó, eu tô sozinho, ó. Olha no mapa, você tem um minimapa, beleza? Pega meu mouse aqui. Ai, deixa eu pegar aqui meu mouse. Você tem um minimapa, tá vendo aqui o minimapa? Né? Ele não tem, ó, não tem ninguém aqui comigo, ó. Um zumbi ali. Não tem ninguém aqui comigo. Ninguém. Acabei chamando a porra do zumbi, velho. Né? Não tem ninguém aqui comigo. Ninguém. Se eu vier aqui em residentes aqui, vocês podem ver que eu não consigo, ó, chamar o Jesus, esqueço o nome dele, o Hancock, porque ele tá numa missão, né? Mas eu posso chamar aqui, por exemplo, o meu... Nossa. Vou pegar meu controle aqui, velho. É porque meu controle tá com problema. Deixa eu tirar ele daqui. Eu posso tentar chamar ele aqui pra uma festa, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Você não pode formar um grupo fora do abrigo, tá vendo? Não consigo. Então, pra eu fazer esse negócio funcionar, eu tenho que vir lá no abrigo. Cadê o posto avançado? Aqui. Eu tenho que ir lá no abrigo, encontrar ali o meu amigo residente, né? Cara, eu posso procurar ele aqui, eu não procuro não, eu vim direto aqui nele aqui, residente, acho o cara que quer fazer parceiro e chamo pro grupo, ponto. Já tá feito. Você pode ver que ela vai chegar daqui a pouco aqui pra ser minha parceira. Ela tá vindo aí, igual doida. Aí ela aí, ó. Chegou aqui com sangue nos olhos, ó. Já chegou com a dozeira na mão, né? Então, esse é um tipo de co-op que vocês podem jogar aqui no jogo. O outro tipo de co-op, cara, tá nesse mapa aqui, que é o mapa multi, tá? Aqui no mapa multi, ele vai ser desbloqueado quando você chega no nível 11. E depois, quanto maior o seu nível, mais itens vão ser adicionados aqui no co-op de vocês, tá? Eu ainda não cheguei nos níveis 30, porque no nível 30 diz que fica mais legalzinho, né? Ou no nível 26, mas dizem que o nível 30 é mais legal. Mas você tem aqui dois tipos de co-op que pode ser encontrado. O túnel Lone Tree, eu ainda não entrei aqui. Eu tô esperando um amigo meu aí chegar num nível mais alto pra gente fazer junto. E a Ilha Biele. A Ilha Biele tem uma porrada de missão pra você fazer aqui. Eu vou entrar nela aqui, tá? Quando você entra aqui, não necessariamente ela vai trazer o seu parceiro que está lá na base. Você pode escolher um parceiro ou você pode vir sozinho, tá? Eu vou sozinho, mas se você quiser parceiro, é só você clicar aqui e escolher qual parceiro, tá vendo? Que você quer que venha com você. Tá vendo? Eu não vou conseguir pegar o Hancock porque nós estamos numa missão, né? Mas eu posso selecionar, vou selecionar aqui o Oliver aqui e vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Ele vai instanciar aqui o jogo, vai para um outro mapa que é um mapa co-op e eu vou falar aqui um pouquinho deste mapa co-op, que ele é muito bom para fazer um farmzinho com a galera quando o nível é um pouco mais alto, tá? Mas muito cuidado aqui, porque aqui a gente tem um pênalti, tá? A gente tem um pênalti muito grande aqui. Qual que é o pênalti daqui, cara? O pênalti daqui, vou mostrar um mapa para vocês. Não. Aqui. O pênalti daqui é o seguinte. Lutear aqui é a mesma maneira que a gente lutia no jogo normal, tá? Só que quando você vem com o seu amigo aqui, os loots, eles não são compartilhados, eles são únicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vier aqui, nessa casa aqui, matar o zumbi e lutear, o meu amigo não pega esse loot é só meu. Se caso, né, eu falar assim, que eu acho que é a melhor maneira de jogar. Cara, eu tô na casa aqui e achei madeira. Você tá precisando de madeira? Tô. Eu não. Então vou deixar pra você lutear. Aí eu não pego aquele loot e deixo pro meu amigo. E essa amizade tem que ser recíproca, né? Seu amigo vai lá e fala, cara, achei aqui corda de baixo nível. Ou cobre de alto nível. Você tá precisando de cobre? Você tá precisando de ferro? Lá ele. Você tá precisando de, sei lá, de cristal? E aí, cara, esse farm tem que ser assim, tem que ser realmente co-op, né? Infelizmente não dá pra vocês dois ir no mesmo loot e vocês dois pegarem o loot, não. Ou você pega ou o seu amigo pega. E aí vocês têm que entrar num comum acordo aí
para definir quem vai pegar o loot ou não. Beleza? Que é que os caras estão fazendo mal? Os caras estão fazendo uma bagunça aí, ó. Tem alguém atirando igual doido aí, ó. Os caras devem estar farmando ali. Outra coisa. Aqui, se você olhar aqui, olha só. Se você olhar aqui, deixa eu pegar meu mouse aqui, ó. Tá vendo o meu mousezinho aqui, ó? Ó o cara chegando ali, com o drivezinho dele. Aqui você tá escrito Zona Pacífica, tá vendo? Zona Pacífica. Isso significa que ninguém te mata, que ninguém vai atirar em você. Aqui é uma zona neutra. Não acontece nada, é só pra farmar. Porém, cara, quando você vem no mapa e encontra esta zona vermelha aqui assim, tem outra em algum lugar aqui, velho. Aqui, ó. Quando você encontra uma área desta maneira, significa zona de perigo e aqui o PVP é ativado. Então, se você vier farmar nessa área aqui, olha que tem um bichinho aqui interessante. Não vou falar desse bichinho aqui, a gente pode falar disso no próximo vídeo para vocês, tá? Então, quando você cai nesta zona vermelha, significa que você vai estar numa área PVP. Então, aqui você pode atacar um outro player. Saiu dessa zona, acabou o ataque, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso mapinha. Voltar ali. Não fiz nada, né? Não vou ganhar nenhum prêmio. E o jogo, ele te dá as missões, né? São bem intuitivas as missões. Eu não vou falar aqui das missões, porque eu acho que são bem intuitivas. E eu gostaria muito, quem for assistir o vídeo, meu primeiro, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar esse like aí, que é importante. Compartilhe o canal aí nosso com os seus amigos, para que eles possam conhecer o canal e ajudar a gente a chegar aí à meta de 1000 inscritos, né? A gente está tentando monetizar aqui o canal bem devagarzinho, a gente está tentando, então não consigo fazer isso sozinho, isso é um esforço meu em conjunto com vocês, mas a dependência e o mérito é 100% de vocês, tá? E então compartilhe aí com seus amigos o canal para ajudar aqui a gente crescer e poder sempre estar trazendo novidades para vocês aqui no canal, tá? E aí, cara, vamos acompanhar como que ele vai se render aqui, né? Como que ele vai ser bem aceito no canal. Se a aceitação foi bom, vocês vêm aqui no comentário e falam, pô, faz um vídeo explicando a missão que eu tô meio perdido. Faz um vídeo aí explicando a navegação nos mapas que eu tô perdido. Fala mais sobre os residentes, porque eu não tô entendendo. Meu residente está morrendo. Por que o meu residente está morrendo? Por que o meu residente tá com infecção? Como é que eu curo a infecção do meu residente? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar o residente? Então, coloca no comentário. Coloca no comentário que através do comentário a gente vai ter uma noção do que vocês querem ouvir. Eu posso sair criando vídeo igual doido aqui para atirar, né, um tiro de espingarda, né? Voa chumbo para tudo quanto é lado, acerta o alvo que tiver de pé. Ou eu posso dar aquele tiro certeiro, trazer um vídeo especificamente para o que você quer ouvir. Show de bola? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Eu fui. Até o próximo vídeo, galera.